Você já viu segunda-feira com cara de segunda-feira? É Nossa, hoje. tá preguiça, né, gente? Né? Nossa, vontade de ficar descansando. Soninho, dá uma chuvinha, sem gastar. Descansa por nós, então. Você aí, a gente aproveita para pegar essa energia tão boa também e fazer a semana, né, ficar tão boa e gostosa perto de você. Pois é, Luquinha. Só que você sabe que antes sempre de começar o Falando Nisso, as nossas entrevistas e bate-papo, a gente sempre reflete um pouquinho com você para alimentar a nossa alma e o nosso coração. Se preocupa não. Deus sempre manda de volta todo o bem que se faz. E manda de volta também todo o mal. Esse é o nosso toque de hoje. Ô Zóio Verde, o que tem no programa? Só o Bolsonaro e Haddad vão para o segundo turno e se manifestam após eleições este domingo. E Janaína Pascoal é a deputada mais votada na história do Brasil. Fique à vontade para participar do programa, tirar suas dúvidas e conversar com a gente. E quem participa ao vivo tem o CD da Band Vale FM, são as melhores músicas, uma seleção feita para você. Então ligou, participou ao vivo, fazendo sua pergunta. No final do programa a produção vai fazer um sorteio e entra em contato com você. Tem um kit Tracta também, com vários produtos de beleza no nosso Face. Curtiu, compartilhou, você participa. E no Instagram, o kit Ortovip. São vários produtos para cuidar muito bem da saúde da sua boca, viu? Bora então conversar bastante, aprender muito. Dia de dicas de saúde. Sabe aquela sede que não passa de jeito nenhum, a boca fica seca demais? É, Solange, é sério, né, Sol? E muitas vezes você fica fazendo xixi o tempo todo, e você fala assim, ai que bom, não tô retendo líquido. É, aquela coceira, ai, será que é alergia? Você não sabe de onde vem, tá cansado do nada. Eu não sabia, mas são alguns sintomas da diabetes. Agora, quais os tipos... Como é que a gente cuida e as novidades no tratamento? Ele está aqui para nos orientar, o endocrinologista Dr. Vinícius D'Andrea. Chega D'Andrea, junto, nome doutor. italiano, que não é Vamos corintiano, eu conversar. soube agora. Solange. Obrigada, doutor. Que bom, doutor, seja bem-vindo. Que bom por ele não ser Obrigado. corintiano, né, Luquinha? Uma notícia boa, né, É uma dia de notícia hoje. triste para nós, né, Fernando? Triste para nós, mas enfim. Doutor, muito obrigada pela sua participação hoje. Já está agradeço o cheio de convite. dúvida em relação à Ótimo. diabetes. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é justamente essa. O que é a diabetes? Diabetes é uma doença no qual o organismo do paciente, o organismo da pessoa, perde a capacidade de metabolizar a glicose. Nós temos ali uma dificuldade da produção de insulina pelo pâncreas em fazer com que a glicose que entra no nosso sangue através da alimentação chegue até as células do nosso organismo, de todas as células do nosso organismo. Então, como dizem, é o excesso de açúcar no organismo? Nós ficamos com excesso quem tem a diabetes? De certa forma, sim. Fica com excesso de açúcar no sangue, principalmente. Ok, então. Luquinha, cheio de perguntas chegando. Tem mesmo. O mais bacana é a gente fazer companhia para vocês, inclusive nesses momentos que a amiga mostrou aqui, mandou uma fotinho, Sol. Ela tá com uma tala lá no pé, que ela acho que machucou, mas tá com um gatinho no colo fazendo crochê e ligadinha na gente. Ai, que lindo. Obrigado um pelo beijo. carinho e companhia, isso é muito bom. Tem perguntinha pelo WhatsApp que chegou, vamos lá. Boa tarde, Luquinha Sol. Sou Simone aqui de Jacareí, do Vale do Paraíba. E eu sou cuidadora de idosa. Eu cuido de uma senhora de 83 anos. E a minha pergunta é, devido a ela às vezes se emocionar, a diabetes dela sobe. Isso é normal? Então, uma boa tarde, um beijo. Pois é, existe essa questão do emocional? O emocional, sem dúvida alguma, influencia os níveis de glicose no sangue de qualquer pessoa, seja do diabético ou do nosso, que não somos diabéticos, mas não existe o diabetes emocional, existe a elevação acima do normal da glicose pelas emoções. Ah, entendi. Quer dizer, ela precisa controlar, então, essa emoção para não ter essa elevação. Sim, de certa forma, de modo geral, o controle das emoções ajuda também no controle dos níveis glicêmicos do diabetes. Ok, então. Tem algumas perguntas sobre tipos de diabetes e se pode cegar, viu, Luquinha? Inclusive a Silmara mandou uma pergunta muito legal, um beijo para a Silmara de Caçapava. Ela disse que a sobrinha dela tinha 27 anos quando ganhou o neném, ela não tinha diabetes, mas na gravidez desenvolveu a diabetes. Assim que ganhou o neném, voltou tudo normal, sem diabetes. Agora ela quer saber se pode voltar para ela ou até mesmo para a criança. A criança pode ser prejudicada de alguma forma? A criança pode ser prejudicada durante a gestação. O diabetes gestacional pode ocasionar o que a gente chama de crescimento, macrosomia fetal. O bebê cresce demais, ele ganha muito peso, mas não é um ganho saudável, né? Pode trazer prejuízos para o bebê, inclusive ele pode se tornar diabético durante a vida adulta, durante o seu desenvolvimento. Agora, mãe diabético, filhos diabéticos, doutor, não? Não necessariamente.
Existem dois tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O tipo 1, ele tem uma relação mais direta com a genética de pais e mães, que a criança já desenvolve, ou a criança ou o pré-adolescente já desenvolve os níveis de hiperglicemia de uma maneira permanente. O tipo 2, ele desenvolve mais já na quarta, quinta década de vida, tem mais relação, tem uma influência genética, sem dúvida alguma, mas tem muito mais influência de hábitos, costumes e de meio ambiente. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho a gente vai saber qual é o tipo de alimentação que uma pessoa que sofre de diabetes tem que ter, Luquinha. Tem pergunta aqui falando sobre a boca seca também, muito no banheiro, como a gente comentou no começo do programa. Bebida alcoólica também, se prejudica ou não. Vou segurar aqui as perguntas só um pouquinho para ficar bem informado com as notícias da redação. Vamos para as eleições 2018, Pedro Mariano, que ainda continuam. João Dória, do PSDB, e Márcio França, do PSB, vão disputar o segundo turno para o governo do estado de São Paulo. E a gente vai ver como foi a eleição. O segundo turno é o candidato João Dória, com 31,77% dos votos, e Márcio França, com 21,53% dos votos. Pois é, já na corrida à presidência da República, a disputa será entre o candidato Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Nós vamos saber agora com a repórter Daniela Lopes o que disseram os candidatos logo após o encerramento da apuração dos votos. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham Falando Nisso. Olha só, o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, se manifestou em uma rede social sobre a sua ida ao segundo turno, no qual enfrentará Fernando Haddad, do PT. Ele afirmou que o país corre risco com o comunismo e disse que combaterá ativismos no Brasil. Já Fernando Haddad agradeceu a oportunidade de disputar contra Jair Bolsonaro o segundo turno das eleições e afirmou que irá tentar unir os democratas do país. Pois é, e o debate entre os candidatos Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad do PT está marcado para esta semana aqui na Band. Data a ser definida ou na quinta ou na sexta-feira, e a gente atualiza todo mundo em casa, Luquinha. Perfeito, só vou voltar a conversar com a Dani agora sobre as estradas. Dani, a gente sempre comenta que a chuvinha caindo, as pistas ficam perigosas realmente para o motorista. Requer mais atenção, não é? Isso mesmo, viu, Lucas? O tempo tá feio, principalmente no trecho de serra da rodovia dos Tamoios, viu? Tempo bem chuvoso e com neblina em pontos isolados que podem prejudicar a visibilidade do motorista. E como você disse, é preciso redobrar a atenção, ainda mais porque por lá tem Operação Parecig e tem obras na rodovia, né? Tem que dirigir com atenção. Na rodovia Presidente Dutra, nenhum problema grave para o motorista registrado agora nessa tarde, porém, a mesma coisa, atenção em relação à pista molhada. Perfeito, bora conversar então sobre o tempo. Chuva em toda a região, aliás, para a semana toda. Quem gosta de chuva, então fique feliz, viu? Hoje a máxima em Campos do Jordão, agora à tarde, é de 19 graus. Chuva por lá, o sol deve se esconder bem. O mesmo em Jacareí, máxima de 26. Taubaté e Lorena, máximas de 27 graus, tempo instável. No litoral tem tempo mais fechado ainda, máxima de 28, tanto em Ubatuba quanto em Ilhabela. Aqui em São José, hoje, máxima de 26, e a temperatura não muda muito não durante a semana, tempo instável, inclusive até sexta-feira. E alguns petistas ficam de fora do Senado, a gente já comenta com você daqui a pouquinho, e daqui a pouco também tem as dicas do Dr. Sorriso, que toda segunda-feira está aqui cuidando muito bem da saúde da nossa boca. No nosso convívio social, no nosso trabalho, podemos observar alguém que tem mau hálito. O que pode estar causando isso? Daqui a pouquinho, no programa Falando Nisso, vou falar das causas e tratamento para o mau hálito.